Mamíferos, você, se você está numa sala com ar-condicionado e o ar-condicionado está 17 graus, você está 37. Se você, por um acaso, sair dessa sala e do lado de fora tiver 25, você continua 37 graus. Então, a sua temperatura é constante. Você tem meios para manter a sua temperatura constante. Se não forem aves e nem mamíferos, ou seja, os demais grupos taxonômicos, répteis, peixes e agregados, eles não têm sistemas de controle de temperatura. Então, se você pegar a sua tartaruga de estimação e você levar para assistir aula com você e a sala tiver 17 graus, a tua tartaruga de estimação vai estar 17. Se você, por um acaso, pegar a tartaruga de estimação e botar fora da sala, tiver 25, a tartaruga vai estar 25. Tá? Então, isso quer dizer que nessa água existem organismos que são ectotérmicos ou pecilotérmicos, uma galera que não controla a temperatura do corpo, certo? Se a água originalmente estava 17 e você usualmente está devolvendo agora por causa da usina, você está devolvendo a água para o meio que está elevando a temperatura um pouco da água de 17 para 20, todas as enzimas que trabalham no corpo desses caras vão começar a ficar completamente doidas. Lembra que a enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Então, se ela não estiver nessa temperatura, vários problemas vão aparecer no corpo desses indivíduos. Pode ser um peixe, por exemplo, tá? Esse é um dos problemas. Agora, tem um outro problema que eu acredito que seja até mais provável e mais mencionável, digamos assim. O que acontece com a solubilidade dos gases quando você eleva a temperatura? Você lembra o que é a solubilidade dos gases? A solubilidade de um gás é a capacidade dele de permanecer no líquido, tá? Ou seja, quanto mais solúvel é o gás, né, em solução, mais dele você vai ter nessa solução. Quanto menos solubilidade ele tiver, isso quer dizer que menos gás você vai ter em solução. Você tem alguns fatores, você aprende isso na química, tá? Numa matéria que chama propriedades coligativas. Quando você aumenta a temperatura de uma solução qualquer, a tendência dos gases é começarem a se movimentar com mais intensidade no líquido. Ou seja, a movimentação, que a gente chama de cinética molecular, aumenta. E as moléculas desse gás, dentro desse líquido, começam a se bater com mais intensidade. Quanto maior for a intensidade com que elas se chocam, mais fácil é uma molécula dar uma pancada na outra e ela deixar o estado líquido e ir para o estado de vapor. Entendeu o que eu quis dizer? Então, no momento que você eleva a temperatura, você reduz a solubilidade dos gases em solução, ou seja, é mais difícil para você manter o gás dissolvido ali na água. Se eu estou elevando a temperatura, porque eu estou devolvendo a água um pouco aquecida para o ambiente, então você vai reduzir a solubilidade dos gases na solução, no caso na água. Se você reduz a solubilidade dos gases, pensa aí, quais são os gases que tem por ali? Tipo oxigênio, e aí você está reduzindo a quantidade de oxigênio na água. Com a redução da quantidade de oxigênio na água, você acaba matando indivíduos que usam oxigênio no seu metabolismo, indivíduos aeróbios, pode ser o próprio peixe, tá? Por que é interessante esse conceito de solubilidade, reduzir o oxigênio na água? Porque ele mistura um pouco de biologia com química. Né? Porque você aprende a parte de solubilidade bastante em química e usa isso agora em biologia e a gente pode juntar as duas matérias, sacou? Então pode ser, por exemplo, uma questão sua aí do Enem de agora, ele pode tentar juntar interdisciplinariamente a química e a biologia para te perguntar alguma coisa nesse sentido. Entenderam a poluição da água? Nenhum problema? Poluição física da água até agora? Tudo bem? Então, como eu falei para você, esse quadro está bem pequenininho, então isso quer dizer que eu vou te dar 2 minutos para você olhar para ele, vou voltar e vou responder uma questão do material de vocês que fala sobre isso, tá? Então, 2 minutos, tempo. Tem que sair da frente, né?
Beleza, galera? Ó, vou aparecer aqui de novo. Olha, beleza. Copiou aí esse quadrinho da poluição física da água, tudo bem? Como eu falei para você agora, eu queria que a gente pegasse o material de vocês, para a gente poder usar bastante, abusar do material de vocês. E eu vou ficar nessa posição, porque se você ainda está copiando, de repente você ainda consegue pegar alguma palavrinha que você não pegou. E tem uma questãozinha que eu queria resolver. E essa questãozinha que eu queria resolver com vocês está na página 326, tá? É a questão número 1 dos itens para avaliação. Tá? Começa na 326 e segue na 327. Tá? Nessa aqui eu vou resolver com vocês, a gente vai lendo e a gente vai excluindo. Tá? Eu não vou dar tempo especificamente para essa não, tá? Para a gente poder ganhar um tempinho aí para trabalhar outras coisas. Então a questão diz assim, na música Bye Bye Brasil, de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos: puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro, uma usina termonuclear. No caso de tratar-se dessa usina em funcionamento normal, dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser causadas. Tá? Então, pelo que a gente discutiu, letra A, pelo aquecimento das águas, utilizadas para a refrigeração da usina, refrigeração do reator, que alteraria a fauna marinha. Fauna marinha é o peixinho que eu mencionei para você. Então, essa está dentro do que a gente imagina que seja a resposta. Então, nossa resposta vai ser A. Vamos dar uma olhada nas outras para a gente ver por que de excluir as demais, tá? Só para você não ficar no vácuo. Então, letra B, porque a resposta já é a letra A de amor, né? Letra B. Pela oxidação dos equipamentos pesados por detonações que espantariam os peixes. Então, você solta um monte de bomba, o peixe foge. Não é? Óbvio que não. Pelos rejeitos radioativos lançados continuamente no mar. A usina não está fazendo nada, ela não precisa, obviamente, ter nenhum tipo de preocupação com o que tem de radioativo dentro dela. Então ela simplesmente pega lá o dejeto radioativo e pum, joga na água. Aí fica todo mundo fosforescente logo, né? Morre uma galera, tranquilo. Óbvio que não, né? Você tem que tomar um cuidado, armazenar, tem tempo de meia-vida, tem que ficar segurando essa substância radioativa durante um tempo absurdo. Ou seja, é um dos problemas da usina termonuclear, né? Ou seja, é uma forma de energia em que você não tem poluição a partir dela, mas ela tem uma poluição radioativa, digamos assim, ou seja, tem que guardar aquele elemento, será durante quanto tempo, para não gerar nenhum problema no futuro, né? Letra D. Pela contaminação por metais pesados dos processos de enriquecimento do urânio. Por mais que você faça enriquecimento de urânio para a usina termonuclear, contaminação por metais pesados, isso é outra coisa, magnificação trófica, a gente vai ver daqui a 2 segundos. Então não tem nada a ver com essa questão a radioatividade, não tem nada a ver com essa história, e a usina também não. Letra E, pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis e que são lançados ao mar nas vizinhanças da usina. Ou seja, o cara, né, pega lá o tonelzinho, tem um troço radioativo ali, ele simplesmente bota no tonel e bota para boiar. Aí vai, né, que um dia explode aquele tonelzinho, né, você tá passando e tal, aí você resolve dar umas pancadas no tonel. Que tonel é esse? Pô, tem uma caveira aqui dizendo que é radioativo, né? Aí eu vou ver o que tem dentro, né? Eu dou umas pancadas para sair. Óbvio que não. Tá? Jogamos fora, ficamos com a letra A. Essa é a nossa resposta. Tudo bem com poluição física da água? Então vou dar uma apagadita. Deixa eu pegar aqui meu apagadoiro. Porque a gente continua em poluição da água, só que agora a gente vai para a poluição química da água. Aí eu vou desenvolver com vocês 2 conceitos que apareceram numa outra aula que a gente teve e que eu não tive tempo de, com calma, trabalhar, que são os conceitos de magnificação trófica e eutrofização. São os 2 pontos de poluição da água que interessam para a gente em termos de poluição química da água. Deixa eu pegar aqui mais um, pegar todos os pilões. Caraca, aquele ali é o professor dos pilões, Peraí, deixa eu botar esses aqui, abrir esse aqui, deixa eu aproveitar e abrir o preto também, vou abrir todos e vou escrever assim, poluição química da água, tá? Na poluição química da água, eu vou trabalhar com uma numeraçãozinha só para a gente poder organizar a cabeça. Como assim uma numeração para organizar a cabeça? Ó, poluição química da água, eu vou botar número 1, tá? E aí o número 1 são justamente, é justamente a parte de magnificação trófica, e a magnificação trófica é um processo que acontece, por exemplo, quando há despejo de metais pesados no ambiente. Lembra dessa questão que a gente acabou de fazer?
né? Ele falou de metais pesados, não falou? Num determinado momento. Na hora que ele falou de metais pesados, os metais pesados se encaixam aqui, na magnificação trófica, não naquele problema que a gente estava vendo na questão anterior. O que é um metal pesado? Um metal pesado pode ser alumínio e você pode estar perto de uma fábrica que trabalha com objetos de alumínio, não é? Panelas, algo do gênero, e a própria fábrica joga o alumínio na água. Ou então pode ser mercúrio. Mercúrio pode estar ou numa fábrica qualquer também, ou então pode estar até numa região de garimpo. Você sabe como é que funciona o garimpo usando mercúrio? Eu vou te explicar rapidinho para você entender. O garimpeiro está lá pegando os cascalhinhos dele para tentar achar onde é que tem ouro no meio daqueles cascalhos, né? Aí ele vai lá, pega o cascalho, aí ele acha que ele tem um brilhozinho diferente, então ele vai jogar um mercúriozinho ali em cima para descobrir. Por quê? Na hora que você lança o mercúrio em cima do cascalho, se tiver ouro, o mercúrio vai ficar grudado nesse ouro, vai fazer uma amálgama. E aí você vai olhar e falar, opa, grudou. Se grudou, deve ter ouro nesse negócio. Aí você pega esse cascalhinho, que o mercúrio está grudadinho ali, coloca, não é para aquecer, na hora que você aquece, o mercúrio volatiliza, vai para a atmosfera, o ouro derrete, vai para a panela e você vai pegar, e o cascalhinho vai ficar lá. Não, o cascalhinho não vai derreter, tipo hoje é quinta, né? Quinta, sexta, não vai derreter nunca, ele vai ficar lá dentro da panelinha. Então você vai pegar o ouro, o cara que fez esse processozinho aí, o garimpeiro, vai fazer dente de ouro, vender, ficar alegre e tal. O problema não é o ouro, o problema é o mercúrio que foi para a atmosfera. Porque aí vai chegar uma hora em que ele vai precipitar na forma de chuva, de repente até vai cair no riozinho perto onde está a casa daquele próprio garimpeiro. E a esposa do garimpeiro vai pegar aquela água para fazer comida, por exemplo. E aí com isso, você começa a entrar em contato com esse mercúrio. Como você começa a entrar em contato com esse mercúrio, aí você vai começar a acumular esse mercúrio e o acúmulo desse mercúrio vai acabar fazendo com que você tenha problemas neurológicos, pode ter problemas até mesmo de parada cardíaca e respiratória, tá? Mas, de qualquer forma, o que nos interessa, depois dessa história toda? O garimpo usa um metal pesado, tudo bem? O que acontece quando esse metal pesado atinge o ambiente? Eu vou desenhar para você aqui uma pirâmide ecológica. Lembra o que são pirâmides ecológicas? Pirâmides ecológicas são representações dos níveis tróficos. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e agregados, não é? Então eu vou desenhar aqui uma pirâmide. Essa pirâmide ecológica, eu vou dizer para você que é uma pirâmide de biomassa. O que é uma pirâmide de biomassa? É aquela que representa a massa orgânica de cada nível trófico, tá? Então, no caso aqui, sempre, só para vocês lembrarem, o produtor é a base, depois vem o consumidor primário, depois vem o consumidor secundário. A tendência é que a biomassa total, a cada nível trófico, vá diminuindo. Ou seja, a biomassa total nos pés de capim é maior do que a biomassa total que você tem no gafanhoto que come o pé de capim, que é maior do que a biomassa da ave que come o gafanhoto, tá? Há exceções a essa regra, eu sei que você já está pensando aí na sua cabeça em fitoplâncton e zooplâncton, mas jogando de mão, deixando de lado fitoplâncton e zooplâncton, em que a pirâmide de biomassa pode aparecer invertida, vamos trabalhar com uma pirâmide assim para ficar mais fácil, tá? E nós vamos jogar no ambiente uma substância não biodegradável. Pode ser um metal pesado, pode ser o DDT, que é um inseticida. Então, vou botar, por exemplo, aqui o mercúrio. Vou colocar aqui para vocês o DDT, que é um inseticida. Substâncias não biodegradáveis, tá? O que significa isso? Que nenhum ser vivo, nenhuma célula vai conseguir pegar essa substância, metabolizar e transformar em alguma coisa utilizável. Então, se por um acaso você assimilar aquilo, você vai guardar aquilo no seu corpo, tá? Isso é bioacumulação e a gente vai entender como a bioacumulação gera magnificação trófica. Porque, olha só, essa substância aqui que você jogou no primeiro nível, seja esse mercúrio aqui que foi absorvido pelo produtor, pela alga que está no rio, por exemplo, vai acabar chegando no próximo. Ou seja, vai chegar um momento em que todas as algas que absorveram a substância vão servir de alimento para alguém que está no nível trófico seguinte. Então, a substância vai passar integralmente para o nível trófico seguinte, tá? Então, o que eu estou fazendo é levando a substância daqui para cá. A questão não é a quantidade, porque vamos presumir que eu joguei lá uma quantidade X de mercúrio e depois não continuei jogando. Se eu continuar jogando, é claro que a quantidade também aumenta. Mas o que me interessa aqui não é a quantidade, o que me interessa é a concentração. À medida que você vai passando de um nível trófico para o outro que está acima dele, como a quantidade de biomassa total diminui,
a quantidade ou a concentração da substância aumenta. Se a concentração da substância aumenta, o que é magnificação trófica? É o aumento da concentração de uma substância não biodegradável ao longo dos níveis tróficos. Ó, ao longo dos níveis tróficos. Isso é magnificação trófica, tá? E aí qual vai ser, né, desses níveis todos, qual vai ser o nível trófico mais prejudicado? O nível trófico mais prejudicado é sempre o último nível trófico. O maior prejuízo é justamente desse último cara. Por que é desse último cara? Pelo motivo simples. É esse cara que apresenta uma maior concentração da substância, de todos eles. A concentração da substância é infinitamente maior nesse último cara do que no produtor, que é o primeiro nível trófico. Tá? Então isso quer dizer que os danos causados vão ser muito maiores nesse último nível. Tem uma historinha que vale a pena a gente dar uma lembrada de uma cidade no Japão que chama Minamata. Minamata instalou uma fábrica, uma indústria que trabalhava com mercúrio e todos, obviamente, ficaram muito felizes, prosperidade para a prosperação, prosperidade para a cidade, todos trabalhando, todo mundo, não é, nas suas famílias e tal. Essa fábrica ficou durante um tempo lá nessa cidade, até que chegou um determinado momento em que começaram a acontecer umas coisas estranhas. Peixes mortos boiando, aves morrendo, estava voando, de repente, pá, caía a ave, morria. E aí, duas mortes alarmaram, né, a cidade, a morte de um senhor, se não me engano, e de uma criança. E eles foram fazer a autópsia ali para poder entender qual seria a causa-morte. Eles encontraram uma grande quantidade de mercúrio nos tecidos dessas pessoas. Quando eles foram analisar os peixes mortos e as aves mortas, eles também encontraram um alto grau de mercúrio. Qual foi a conclusão lógica que eles chegaram? Aquela indústria, de alguma maneira, aquela fábrica, estava lançando mercúrio na Bahia, não é? Na Baía de Minamata, que a Minamata é uma cidade costeira. E aí, simplesmente, esse mercúrio estava sendo assimilado pelas algas e daí servia de alimento para fitoplâncton, zooplâncton, peixe pequeno, peixe maior, aves e seres humanos. E com isso, você acabou tendo um processo grave de magnificação trófica, com morte de uma quantidade imensa de aves, e principalmente aves e peixes, mas até mesmo de seres humanos. Entenderam o que é magnificação trófica? Então, magnificação trófica é o aumento da concentração de uma substância não biodegradável ao longo dos níveis tróficos, tá? Vou dar para você mais um tempinho para você copiar isso aqui. Vou te dar mais 2 minutinhos, porque eu acho que também não tem tanta coisa escrita. Como não tem tanta coisa escrita, a gente segue, né, daqui a 2 minutos. Ok? Então, mais 2 minutos para você. Até daqui a pouco.
Muito bem. Copiou? Tudo bem com a nossa magnificação trófica? Nenhum problema. E aí eu estou sendo avisado, e aí façam isso por favor, mandem suas questões, perguntas, indagações, sugestões, pode pedir a música se você fez 3 gols no final de semana. E eu quero ver qual é a pergunta que a gente tem agora. Por favor. Ainda não estou vendo, agora estou vendo a pergunta. Muito bem, Sistema Integrado de Ensino e Tecnologia, Carla Primavera. Carla, seu nome é Carla Primavera ou Carla Primavera do Leste? Estou brincando. Carla, a pergunta é a seguinte. Boa tarde, professor. O que significa perturbação ambiental? Então, vamos lá. Perturbação ambiental é um desequilíbrio ecológico, não é? Ou seja, quando você gera perturbação ambiental, você está causando alguma forma de poluição. É simples assim. Ou seja, se você, por um acaso, tem um problema como a liberação de mercúrio no ambiente, você está gerando uma perturbação ambiental. E com isso você pode estar causando um processo de poluição. Então não tem nenhum mistério, perturbação ambiental não é o que a gente chama de poluição também. Ok? Muito bem. Então, copiados, vou fazer o seguinte agora. O esqueminha que a gente vai trabalhar é um pouco maior, então eu vou pegar essa água que está aqui, ó, e vou escrever ali do lado de poluição. A gente continua com poluição da água, mas é que eu vou precisar um pouquinho mais de espaço no quadro, que a gente agora vai aprender ou vai estudar eutrofização. Então, a poluição da água, tá? Continuamos vendo poluição da água. Vou escrever aqui porque se por um acaso alguém chegar, já sabe o que está acontecendo. E a poluição que a gente está estudando continua sendo poluição química da água, tá? E o processo que a gente vai estudar agora, eu botei número 1, não é magnificação trófica, o processo que a gente vai estudar agora vai ser o processo de eutrofização. Então, vou botar aqui número 2, eutrofização, tá? Eutrofização, de uma maneira mais ampla, se você quiser uma definição mais simplesinha, nada mais é do que o aumento da quantidade de matéria orgânica a ser decomposta no meio, e esse processo de decomposição vai acabar fazendo com que você tenha uma redução da quantidade de oxigênio livre na água. E essa queda da quantidade de oxigênio livre na água pode acabar gerando problemas, obviamente, drásticos, porque o oxigênio é o gás que é utilizado por todos os seres praticamente. Então, na eutrofização, a gente precisa ter um aumento da quantidade de matéria orgânica disponível. Só que aí, ao invés de eu começar com matéria orgânica, eu vou começar primeiro lançando matéria inorgânica no meio, porque esse procedimento, ou seja, aparecer matéria inorgânica no meio, pode também gerar eutrofização. E depois eu vou fazer um balanço entre a quantidade de matéria orgânica e inorgânica e o processo em si com a queda de oxigênio, tá? Então a gente vai imaginar o seguinte. Uma plantação qualquer, seu Zé, resolveu trabalhar com adubo inorgânico, tá? Pode ser KPN, potássio, fósforo e nitrogênio. E ele resolveu usar esse KPN na fazenda dele, lá na plantação dele. Só que seu Zé não teve nenhum tipo de auxílio de nenhum agrônomo, nenhum biólogo, para saber o quanto de KPN ele deveria usar. Se ele deveria usar tantos miligramas, tantos gramas, tantos quilos, tanto isso, tanto aquilo. Então ele simplesmente foi lá na vendinha, comprou. O rapaz da vendinha falou assim, ei, seu Zé, pode usar o quanto o senhor quiser aí, pode botar no chão, que é muito bom pro chão. Ele foi lá e botou. Só que ele não sabia que o solo dele era muito poroso. Ou seja, captava muitos nutrientes, era facilmente a água e o que você colocasse ali em cima do solo seriam facilmente absorvidos. Esses seriam levados para um lençol freático, que passa exatamente embaixo lá da fazenda do seu Zé, levando essa matéria inorgânica toda que ele jogou ali, para servir como adubo, para um rio perto da casa do seu Zé. Entendeu a historinha? Ou seja, eu só contei essa história para justificar que, num determinado espelho da água, houve lançamento e aumentou a oferta de matéria inorgânica para o ambiente. Tá? Aí lá o KPN do seu Zé. Tudo bem. A minha pergunta é, quem é que vai gostar dessa história? Tipo, caraca, matéria inorgânica, maneiro, vou usar. Quem é o cara que usa matéria inorgânica? É o produtor, concorda? Então, vamos perceber um aumento da quantidade de produtores naquele determinado bioma. Esses produtores podem ser, por exemplo, algas do fitoplâncton, tá? Que são os caras que reproduzem mais rápido e em maior quantidade, né? Então, algas lá do fitoplâncton. Tudo bem? Só que aí, pensa um pouco.
as algas estão proliferando, aumentando em quantidade. Na hora que elas aumentam muito em número, porque elas rapidamente reproduzem, elas vão começar a consumir essa matéria inorgânica. Até que vai chegar uma hora em que esse consumo vai acabar reduzindo muito e drasticamente a quantidade de matéria inorgânica disponível. E as nossas alguinhas vão entrar em competição. A competição entre as algas, que são nossos produtores, é uma relação ecológica negativa. Então, isso quer dizer que vai gerar a morte de muitas destas algas. Então, competição e morte de produtores. Tudo bem até agora? Muito bem. Aí a minha pergunta é, com essa galera morrendo, quem é que agora vai adorar? Porque, afinal de contas, competição e morte de produtores, os nossos produtores nada mais são do que matéria orgânica, né? Então, a gente percebe que há um aumento da oferta de matéria orgânica na hora que aparece essa galera morta. Então, aumenta a oferta de matéria orgânica, tudo bem? Quem é que vai gostar disso agora? Matéria orgânica pra caraca no ambiente. Opa, vou pegar. Quem vai gostar disso agora são os decompositores. Então, vai aumentar o número de decompositores na água. A maioria dos decompositores são aeróbios, ou seja, a maioria dos decompositores utiliza oxigênio no seu metabolismo, ou seja, para fazer decomposição, tá? Se esses decompositores são aeróbios, eles usam oxigênio para fazer decomposição, a minha pergunta é, o que acontecerá com a concentração de oxigênio na água? Pensa, Tiquinho, me fala, vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, porque os caras estão usando oxigênio, tá? Só para você ter uma noção, olha só, o nome que você dá para a utilização do oxigênio pelo decompositor, a utilização do oxigênio que está na água pelo decompositor, é demanda bioquímica de oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. De novo, demanda bioquímica de oxigênio. Já anotou? Demanda bioquímica. Você mandou anotar depois, professor, tá? Só essa palavra, essas três palavras. Demanda, bioquímica de oxigênio. Anotou? Demanda bioquímica de oxigênio é a utilização do oxigênio pelo decompositor. Se aumenta o número de decompositores, a demanda bioquímica pelo oxigênio aumenta. Por isso que a quantidade de oxigênio cai, tá? Se é assim, então, minha pergunta em seguida é, caindo a quantidade de oxigênio na água, o que acontecerá com os indivíduos que utilizam oxigênio? Morte de organismos que são aeróbios. Ou seja, a morte daquela galera que usa oxigênio no seu metabolismo. Pode ser um peixe, por exemplo. E essa matéria morta, esses organismos aeróbios que estão morrendo, eles são o que, na verdade, para o ambiente? Matéria morta é matéria orgânica, não é? Então isso quer dizer que a gente vai voltar para cá, ó. Olha só. Aumenta a oferta de matéria orgânica para o ambiente. Na hora que aumenta a oferta de matéria orgânica, aumenta decompositores aeróbios, cai o nível de oxigênio da água. Ou seja, você cria um ciclo vicioso, tá percebendo? Que vai gerar mais morte, que gera mais matéria para decomposição, que gera mais queda do nível de oxigênio e assim sucessivamente. Até que vai chegar uma hora em que o ambiente vai estar realmente eutrofizado, onde o nível de oxigênio da água é tão baixo que você não tem nem mais condições de sobrevivência, né, de organismos, né, aeróbios por ali. Aí os organismos anaeróbios vão começar a proliferar e aumentar em quantidade, tá? Agora, algumas observações sobre esse esquema, para a gente poder, né, trabalhar com umas outras coisinhas que estão relacionadas a ele. Professor, quando você decompõe matéria orgânica, você gera matéria inorgânica, certo? Certo, meu caro aluno? Então isso quer dizer que as coisas vão equilibrar, né? Porque, afinal de contas, esse cara aqui é morto, matéria orgânica, morreu, vai ser decomposto, vai gerar matéria inorgânica, que vai aumentar a quantidade de produtores. Com isso, você dá uma estabilizada, porque você aumenta a fotossíntese e aumenta a decomposição.
Não é isso que eu quero. Pode até acontecer isso. Você pode lançar matéria inorgânica, o ambiente se reestabilizar e a quantidade de decomposição se igualar à quantidade de produção, que é a fotossíntese, não é? Produtores aqui, ó, aumento de produtores significa aumento de fotossíntese também, não é? Pode ser que as duas coisas até se reequilibrem, mas eu não estou tentando te mostrar um processo em que a eutrofização aconteceu. Se a eutrofização aconteceu, então a decomposição superou a produção. Ou seja, a proliferação das bactérias decompositoras é maior do que a proliferação dos organismos autotróficos. E aí você gerou uma queda drástica de oxigênio na água, gerando um problema grave ali naquela situação. Entenderam a primeira observação? Então, são dois fenômenos trabalhando numa balança, né? Quem tiver acontecendo em maior intensidade, manda. Se eu tiver uma decomposição maior do que a produção, eu estou consumindo oxigênio da água. Se eu tenho uma produção maior do que a decomposição, eu estou produzindo oxigênio. Falei trocado? Então, ó, se aumentar a decomposição, consome mais. Se aumentar a produção, produz-se mais. Tudo bem? Outra observação, para eu deixar você copiar aqui, eu vou deixar uns 4 minutinhos, pode ser? A outra observação é a seguinte. Professor, mas a prova do Enem, eu já vi isso várias vezes, não menciona normalmente matéria inorgânica, adubo, não. O cara fala logo tipo esgoto, né? Aonde é que entra o esgoto? O esgoto é matéria orgânica. Quando o esgoto não é tratado, ele entra como matéria orgânica no nosso esquema. Então, se por um acaso você tiver derramamento de esgoto em algum lugar sem tratamento, você já aumenta de cara a quantidade de matéria orgânica que vai existir naquele lugar. Então você já automaticamente começa a consumir oxigênio na água, tá? O Enem já colocou questões onde você tinha o lançamento de esgoto num determinado local, o que acontece ali com as bactérias, com o nível de oxigênio, etc. Perguntando sobre aspectos da eutrofização. Então, se ele por um acaso fala de esgoto, você já se liga, ou seja, já tem aumento de oferta de matéria orgânica, que já gera uma queda da quantidade de matéria inorgânica no meio, tá? Agora, resumindo a nossa ópera, o que é eutrofização? É o aumento da quantidade de matéria orgânica para decomposição, gerando a queda do nível de oxigênio na água, o que acaba gerando morte de indivíduos, entrando-se num ciclo vicioso, e aí vai chegar uma hora que o ecossistema, o bioma, vai ter uma quantidade tão baixa de O2 que você não vai ter absolutamente mais nada ali para contar a história, a não ser bactérias anaeróbias, decompositores anaeróbios. Tudo bem? Então, mais uma vez, vou te dar um tempinho. Esse quadro é um pouquinho maior, então eu vou te dar 4 minutinhos para você copiar, tá? E eu volto daqui a 4 minutinhos. Até mais. Muito bem. Até logo. Hein? Tchau.
Muito bem. Copiaram aí nossa eutrofização, hein? Espero que tudo certinho, né? Ótimo. Então, aqui a nossa técnica infalível está dizendo que tem mais uma pergunta, né? Então vamos colocá-la a na tela para ver. Opa, vamos lá. Vitória, Unidade Educacional Limitada, Unidade Timóteo. Boa tarde. Por que ocorre a maré vermelha? Manda um abraço para os alunos aqui do Polo. Mando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem que me mostrar agora. Vou mandar um abraço. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil abraços. Beijos também. Pode ser? Pode? Então, beleza. Então, um abraço para todos aí. Olha só. Eu já ia até comentar a maré vermelha, não é? Já que você perguntou, então adiantou, não é o que eu estava pensando. Maré vermelha é o aumento da quantidade de um tipo de alga, que é chamada de alga pirrófita, são as algas vermelhas, não é? Até o nome maré vermelha vem daí. O que acontece numa maré vermelha? Normalmente, a maré vermelha não é decorrente de fenômeno, não é, de causa humana, ou seja, não é um fenômeno de poluição. É decorrência de um fenômeno natural, que é uma corrente de ressurgência. Lembra, Vitória, o que é a corrente de ressurgência da geografia? É aquela corrente fria que passa no fundo do mar e que vai limpando tudo que está no fundo e vai jogando aquele material do fundo para cima, movendo o que tem no fundo do mar. Essa matéria que está no fundo do mar é matéria orgânica em decomposição, então tem muita matéria não é orgânica e muita matéria inorgânica já. E essa matéria inorgânica acaba sendo ofertada para as algas que estão na face superior, na parte superior, né, do que seria a coluna d'água. Aí, se por um acaso, nesse determinado ambiente, você tiver uma grande quantidade dessas algas, né, desses dinoflagelados, que são as algas pirrófitas, elas vão pegar essa matéria inorgânica que foi ofertada ali por conta da corrente de ressurgência e elas vão aumentar em quantidade, elas vão proliferar. No momento que elas proliferam bastante, elas liberam uma toxina, começam a liberar uma toxina e essa toxina mata uma quantidade imensa de organismos por ali, peixes, moluscos, crustáceos e agregados. Essa matéria morta, inclusive, vai ser decomposta e ela vai ser utilizada como matéria inorgânica, até mesmo pelas próprias algas que fizeram isso. A relação ecológica, só para você lembrar, entre as algas pirrófitas que liberaram a toxina e os bichinhos que estão morrendo é amensalismo ou antibiose. É a mesma relação ecológica do eucalipto em relação às árvores que não conseguem germinar em volta dele. Não sei se você já foi numa floresta de eucalipto, só tem eucalipto na floresta, né? Não tem nenhuma outra árvore de grande porte, porque o eucalipto não deixa. Também é uma relação ecológica de amensalismo, do eucalipto com as outras árvores de grande porte, que poderiam se desenvolver em volta dele. Mas voltando para a maré vermelha, na hora que as algas liberam essas toxinas, há uma morte de uma grande quantidade de organismos, não é? E aí você entraria, obviamente, no raciocínio lógico, nesse ciclo vicioso. Pelo menos acredito que você tenha imaginado isso. Você já aumentou a quantidade de matéria morta, que tem um monte de gente morrendo, um monte de bicho morrendo na água, então aumenta a quantidade de matéria orgânica, a decomposição gera queda da quantidade de oxigênio, consequentemente aumenta a demanda bioquímica e a queda de oxigênio geraria um processo de eutrofização, certo? Só tem um pequeno problema, um pequeno detalhe. A maré vermelha acontece no mar. Mar não eutrofiza. A quantidade de oxigênio que você tem na água e a quantidade de matéria que você pode decompor e reutilizar e a quantidade de algas que podem proliferar é muito grande. Se por um acaso o mar eutrofizar em algum momento, provavelmente a gente vai estar já com problemas sérios, não é? E outros problemas, não é? E outros motivos e outros problemas bastante sérios. Tá? Então, assim, a gente não vai considerar, porque não vai existir, maré vermelha como eutrofização. Maré vermelha pode ser um problema de poluição, porque o homem pode ser o responsável, não é, pelo lançamento da matéria inorgânica que aumenta e amplia a quantidade dessas algas. Mas apesar de ser possível poluição, não é considerado eutrofização. Tudo bem? Entenderam? Entendeu, Vitória? Entendeu, galera? Do Polo, nenhum problema? Beleza. Então, eutrofização, fechamos. Muito bem. Saímos agora de poluição da água e entramos em poluição do ar. A poluição do ar, ela é bastante trabalhada pela geografia também. De repente, até você vai ter uma aula de geografia aqui no Pré-ENEM, né, que trabalha justamente com aspectos, não é, de poluição do ar, intensificação do efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Agora, eu vou me preocupar um pouco mais com os aspectos biológicos do processo, dos problemas, e provavelmente a geografia vai se preocupar, não é, bastante também com os aspectos políticos, não é, internacionais, protocolos,
seja, qual é o protocolo que trata da intensificação de efeito estufa, qual é o protocolo que trabalha, né, com a destruição da camada de ozônio e etc, tá? Eu vou, né, puxar um pouquinho a sardinha para a parte da biologia e para a parte de desequilíbrios ecológicos, vou deixar a parte política, econômica, social, internacional, filosófica para a geografia, tá? E a gente começa a poluição do ar, aí eu vou mudar nosso títulozinho, ó, que a gente está em poluição do ar, e na poluição do ar o nosso primeiro ponto vai ser a intensificação do efeito estufa. Primeira observação, tá? Quando você... No Enem não tem esse problema porque o Enem é uma prova de múltipla escolha. Como o Enem é uma prova de múltipla escolha, você não tem que escrever na prova, né? Então é muito improvável que ele cometa algum tipo de deslize, como dizer que o nosso problema é o efeito estufa, tá? Ou seja, na verdade, o nosso problema não é o efeito estufa. Minha linha tá torta. Nosso problema é a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é necessário. Se você, por um acaso, tirar o efeito estufa da Terra, ela congela e todo mundo morre. Tá? Então, eu preciso do efeito estufa. Só não posso deixar esse efeito estufa se exacerbar e se exagerar. Não é? Aí, vamos imaginar que eu tenha um determinado local. Vou botar aqui um solozinho para a gente. Não vou botar em vermelho, não, porque vermelho eu vou usar para representar calor. Ó, tá aqui o solo. Eu vou imaginar o solo em duas condições. Sem o problema e com o problema. Então, eu vou botar aqui do lado esquerdo. Ó, do lado esquerdo, sem intensificação. Do lado direito, com intensificação do efeito estufa, tá? Existem determinados gases na atmosfera, que são justamente os gases que retêm calor na atmosfera. Ou seja, esses gases que estão na atmosfera retendo calor podem ser metano, pode ser monóxido de carbono, né, dentre outros gases, vapor da água. Agora, eu vou usar, dentre esses gases, um que é o mais importante, mais famoso, mais utilizado, mencionado, que é o CO2. Então, sem intensificação do efeito estufa, a quantidade de CO2 na atmosfera, ela é suficiente para que o Sol possa, né, mandar ou lançar para a gente no solo seus raios ultravioleta. Então, vamos imaginar que esse cara aqui seja o Sol, tá? Então, isso quer dizer que a luz vai passar, essa luz vai bater no solo, essa luz batendo no solo vai, obviamente, haver uma transformação de energia em raios, né, infravermelhos de calor, e esses raios eles vão começar a tentar se dissipar. Parte deles vai conseguir, parte desses raios não vai conseguir sair da atmosfera. Esses raios, né, essas ondas de calor que não conseguem sair porque o CO2 não deixa o calor dissipar, vão acabar se acumulando e, consequentemente, você vai ter uma temperatura ali qualquer da atmosfera, tá? Beleza? Agora, quando você intensifica o efeito estufa, a quantidade de CO2 na atmosfera aumenta bastante. Com a quantidade de CO2 aumentando bastante, o CO2 não impede a passagem de luminosidade. A luminosidade continua passando. Então, passa a luz, ó. A luz continua passando. Mas, apesar da luz passar, na hora que o calor tenta dissipar, ele não consegue. Como o calor não consegue dissipar, o acúmulo de temperatura, ou seja, o acúmulo de calor é muito grande e a temperatura acaba aumentando. Então, o que é a intensificação do efeito estufa? Nada mais é do que o aumento da temperatura global, tá? Muito bem. Aí, qual é o principal problema da intensificação do efeito estufa? O principal problema, normalmente, que é relacionado é o degelo de calotas polares, né? Só que, se a gente parar para pensar, será que por um acaso é tão complicado assim degelar a calota polar? Pô, degelou a calota polar, subiu o nível do mar, a gente está aqui no Rio de Janeiro, de repente a gente dá uma escapadinha, aqui no Rio de Janeiro a gente iria para Petrópolis, né? Não sei aí na sua cidade para qual morrinho você iria. Mas aí tudo bem, alaga a cidade, depois a gente vem visitar de balsa, tô brincando. Óbvio que não é uma coisa muito legal a sua cidade ficar alagada. Então, como não é muito legal, isso é ruim, eu sei que é ruim. Mas existem problemas que até, né, são bem maiores do que esse e que as pessoas não dão muita bola. Quando você altera a temperatura global, você altera a movimentação de massas de ar. Consequentemente, você altera a movimentação de massas de água, o que acaba fazendo com que você tenha modificações climáticas em determinadas regiões. Isso quer dizer que você pode fazer com que a Amazônia aqueça. Você pode fazer com que o deserto do Saara tenha um nível de pluviosidade maior do que tem hoje. E essas alterações acabam modificando fauna e flora locais. Então, a alteração de fauna e flora
nos biomas. Isso quer dizer que se por um acaso você gosta, por exemplo, de morango, e morango é uma frutinha que vai dar no inverno, pode ser que o inverno, onde se plante morango, daqui a algum tempo seja tão quente que você não tenha mais como ter plantação de morango ali. Aí você vai acabar tentando produzir morango em laboratório artificial. Aí cada torta de morango vai custar uns R$ 400. Tá? Então, você tem uma série de problemas aí que podem ser causados modificando fauna e flora de diversos lugares. E a gente não tem a mínima noção de onde vai parar, não é? Ou seja, que modificações vão acontecer, como elas vão acontecer, ou seja, de que maneira elas vão alterar o nosso bioma, o nosso ecossistema, tá? Então, isso é bem mais grave do que você apenas elevar o nível do mar, que já é muito grave, obviamente, mas isso aqui acredito que seja até pior ainda do que você elevar o nível dos oceanos. Tudo bem? Soma tudo, são os problemas relacionados à intensificação do efeito estufa. Tudo bem com a intensificação do efeito estufa? Nenhum problema? Fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te dar 3 minutinhos para você copiar esse nosso quadro. A gente volta. Eu estou já administrando nosso tempo aqui. Devem faltar provavelmente aí uns 35 minutinhos. Eu tenho aí ainda questões para resolver com vocês. Vou ter dúvidas provavelmente para resolver. Vou dar uma checada agora nas perguntas. E aí depois eu vou trabalhar com vocês mais um assunto que eu acho interessante. E vamos para as perguntas. E daí a gente encerra a nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, mais um tempinho aí para você copiar intensificação do efeito estufa, ok? Tempo! Muito bem, copiaram então nossa intensificação do efeito estufa. Deixa eu voltar para o lado de cá. Tudo bem com a intensificação do efeito estufa? É o assunto aí mais cobrado na prova do Enem em termos de poluição, a intensificação do efeito estufa e todos os efeitos dele, ou então forma de você evitar a liberação de carbono na atmosfera, energias alternativas, ao invés de você usar na energia de combustíveis fósseis, tentar usar energia solar, energia eólica e agregados, né? Então, se você por um acaso não pegou ainda essa parte que fala de energias alternativas, é legal depois você dar uma olhada, tá? Soube que tem mais uma perguntinha aí, então vamos liberar mais uma pergunta, por favor, técnica.
Loren, da Escola Satélite, eu estava assistindo a aula do Lucas, o Lucas, você também perguntou uma coisa para o Lucas. O oxigênio é considerado matéria inorgânica? Sim, não é? A matéria orgânica é aquela em que você tem moléculas formadas por carbonos ligados entre si. Tá? Então, o oxigênio é inorgânico, é um gás, e é um gás inorgânico, tá? Muito bem. Vamos trabalhar mais um conceito, como eu falei para vocês. É claro que ainda há outros que a gente não vai ter tempo de olhar, ou seja, por exemplo, a gente não vai conseguir olhar a destruição da camada de ozônio. Depois você pode olhar o lixão, mas a gente já teve uma aula de lixão, então você pode olhar remoção de cobertura vegetal. Tem algumas coisinhas que não vai dar para a gente trabalhar, mas eu queria trabalhar com vocês, até porque a gente vai resolver uma questão sobre isso, a chuva ácida, para a gente poder dar uma lembrada do que é chuva ácida, como é que ela acontece, quais são os problemas gerados pela chuva ácida, e depois a gente até dá uma treinada resolvendo uma questãozinha aí de chuva ácida ainda hoje, tá? Vamos lá. Chuva ácida, ela acontece por conta da atividade de indústrias, né? Então, vou botar número 2, chuva ácida, tá? Então, chuva ácida, aqui, ó. Vai acontecer lá pela atividade industrial. Então, vamos imaginar que num determinado local, vou desenhar aqui para você, tem uma fabriqueta, tá? Então, tem uma fábricazinha bonitinha lá. Imagina se isso aqui é fábrica, tá, gente? Ó, eu sei que eu desenho pra caraca, né? Olha só minha fábrica. Vocês viram da outra aula meu bode, né? Então, tá, bode, ó, fábrica. Tô ficando eclético. Então, aqui tá a chaminé, tá? Da fábrica, chaminé. A chaminézinha da fábrica, a fábrica vai lá e vai liberar uns gases para a atmosfera. Então, ó, liberação de gases para a atmosfera. Esses gases podem ser gases com enxofre, com nitrogênio e com outros elementos. Eu vou usar o enxofre, porque é o mais mencionado na prova, então vamos trabalhar com ele. Então, as fabriquetas podem liberar SO2 para a atmosfera. Tá? O óxido sulfuroso é liberado na atmosfera. Ele vai reagir na atmosfera com meia molécula de oxigênio, e vai formar um outro óxido, o óxido sulfúrico, que é o SO3. Esse óxido sulfúrico, ele continua na atmosfera. Então, eu vou pegar agora o óxido sulfúrico, vou fazer reagir com a água da atmosfera e vou formar um ácido, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Resultado, esse ácidozinho, ele está na atmosfera numa nuvenzinha, ele está em suspensão lá na atmosfera. E aí essa nuvem vai produzir chuva. Essa chuva que vai cair no solo é a nossa chuva ácida, tá? Com pH normalmente em torno de 5,6, que é o pH. A chuva já é ácida, tá? Ou seja, a chuva, o pH dela é abaixo de 7. Mas apesar da chuva normal ser abaixo de 7, quando ela vai para 5,6, ela é considerada uma chuva ácida. E qual é o problema da chuva ácida? Primeiro, problemas históricos, de derretimento de monumentos e problemas com desfiguração de monumentos. Em vários lugares, inclusive monumentos no Brasil, já houve esse tipo de problema, com as obras do Aleijadinho, em Minas. Mas uma vez estava viajando e eu fui para um lugar na Itália que chama Florença e fui numa catedral na Florença, na Praça Central. Eu olhei na catedral, a parte da fachada da catedral, tinha um monte de lugares onde teoricamente deveriam existir estátuas, mas estava tudo vazio. Eu falei, caraca, mas que coisa chata, você viaja para o lugar para ver a catedral, quando você olha não tem nada nela, ou seja, está tudo fora do lugar. Aí eu fui descobrir o que era, eu fui perguntar e fui descobrir o que era. Na verdade, todas aquelas imagens em volta da catedral tinham sido retiradas por causa da chuva ácida. Elas estavam se desfigurando, e aí para proteger o patrimônio, eles tiraram as originais, colocaram no museu, então você pode inclusive visitar o museu se você quiser e olhar as imagens todas, e eles estavam num processo de produção de réplicas para colocarem no lugar. Em Florença, é o lugar onde tem o Davi do Michelangelo. Você sabe que estátua é essa, não é famosa? Depois procura no Google. Aí quando você olhar a estátua, você vai, esse é o Davi de Michelangelo. O Davi de Michelangelo ficava exposto numa praça na cidade. Só que ele teve que ser substituído por uma réplica, justamente porque o mármore estava sendo degradado pela presença da chuva ácida, pelos pingos lá de chuva ácida. Aí ele está dentro de um museu, você entra no museu e você inclusive não pode nem bater foto com flash dele, porque pode degradar alguma coisa no mármore, escurecer o mármore. Então você não pode nem bater foto, para você ter uma noção. É uma estátua extremamente famosa, muito bonita, mas ela não está mais no lugar em que ela ficava, que era no meio de uma praça, no meio de Florença.
Então, esse problema da chuva ácida, de derretimento de monumentos históricos, é obviamente bastante preocupante. Mas para a biologia interessa outro aspecto da chuva ácida. Quando ela cai no solo, ou cai num rio, ou num lago, ou algum lugar, e ela gera alteração do pH. Então, isso quer dizer que a chuva ácida vai levar à alteração do pH de solos e águas, tá? Águas aqui, rios, lagoas, lagos, etc. Com isso, com essa alteração do pH de solo, ou de solo e de águas, qual é a consequência grave? O cara mais sensível que está nesse solo onde o pH está sendo alterado é o produtor, é a planta que está presa lá com a raiz debaixo do solo e não tem nem como dar uma voltinha, né? Porque ela está parada, presa ali. Então isso acaba gerando a morte de uma grande quantidade de produtores. Como gera a morte de produtores, sem os produtores, nenhum outro nível trófico vai sobreviver, ou seja, vai ter muitos problemas para sobreviver, porque você não tem o cara que é a base das cadeias alimentares, né? Que é o capinzinho, então o matinho aqui, matinho ali, a arvorezinha e tal. Tá? Entenderam como é que funciona o nosso aspecto, nosso problema aqui? E por que eu resolvi e quis fazer a questão, quis trabalhar com vocês chuva ácida? Por conta dessas reações químicas que eu coloquei aqui. É claro que você não tem que decorar essas reações, porque o Enem não tem nenhuma cara de que vai pedir para você descrever reações. Mas ele pode trabalhar química com essas reações, não é? Ou seja, ele pode simplesmente imaginar uma questão de cálculo estequiométrico, perguntando o volume de H2CO4 no SO4 liberado, não é, a partir de uma determinada massa de SO2 liberada. Aí você vai ter que pegar as equações, vai ter que colocar elas equilibradas, vai ter que somar as reações, fazer a ponderação da regra de 3 para você achar a sua resposta. Tá? Então é um outro assunto que pode ser interdisciplinar, inclusive com a própria geografia. Não é? Só que a geografia não está no mesmo nicho da prova do Enem que a química. Então isso quer dizer que a questão da geografia está num lugar em ciências humanas e a gente está em outro em ciências da natureza. Então a gente não vai interagir tanto assim, mas pode ser uma questão em ciência da natureza envolvendo biologia e química. Tudo bem? Então eu vou te dar quadro menor, né? Posso dar 2 minutinhos para a gente resolver algumas questões depois? Então vou te dar 2 minutinhos para você copiar esse quadro. Volto, vou ver perguntas aí, dúvidas, e daí a gente vai para algumas questões que eu separei, tá bom? Já volto. Muito bem. Então deixei um tempinho aí para você copiar. Tá? Espero que você tenha olhado tudo aí com calma. Eu vou resolver umas questões com vocês, mas antes, já sei que tem mais uma pergunta. Então, maravilha! Coloca na tela aí para mim e vamos dar uma olhada.
Larissa, da Associação Amparo dos Praianos do Guarujá, não é? E tem vários vascaínos aí que eu tô brincando, não, eu sou Flamengo. Não entendi o processo de eutrofização. Se puder dar uma revisada básica novamente, obrigado. Ótima aula, eu que agradeço por vocês estarem assistindo. Dá sim, tá? Ou seja, vamos vir para cá, eu vou só apagar aqui rapidinho. Eu vou fazer um resuminho, poluição da água, né, eutrofização. Eu vou fazer um resumo, trabalhando de uma maneira mais direta, de repente vai ajudar vocês, tá? Vai ajudar você, Larissa. Vamos começar com esgoto? Porque eu comecei a falar de eutrofização com matéria inorgânica, depois eu citei o esgoto, e normalmente é o esgoto que é mencionado na prova do Enem. Então, quando você tem o lançamento de esgoto no ambiente, o esgoto não tratado, como eu falei para vocês, é matéria orgânica, tá? Como é matéria orgânica, se você está lançando esgoto no ambiente sem tratamento, a oferta, portanto, de matéria orgânica para o ambiente aumenta, certo? Com o aumento da oferta de matéria orgânica, você tem um grupo de organismos que vão usar essa matéria orgânica no metabolismo deles, que são os decompositores. E aí essa matéria orgânica será decomposta por bactérias que você tem no ambiente. Então vai aumentar a quantidade de bactérias que existem no ambiente, tá? Aumentando a quantidade de bactérias, essas bactérias são, em regra, aeróbias, ou seja, usam oxigênio nos seus processos metabólicos. Então, bactérias aeróbias. Muito bem. E aí, como elas são aeróbias, elas vão consumir o oxigênio da água. Então, o nível de oxigênio da água vai diminuir, porque elas estão usando. Aí eu usei, lembra de demanda bioquímica de oxigênio, tá? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, vai aumentar. Ou seja, a utilização de oxigênio da água vai aumentar. E com isso, você vai acabar gerando um problema por conta dessa queda do nível de O2. A queda do nível de oxigênio vai acabar matando organismos que usam oxigênio, a maioria esmagadora, não é? Então você vai gerar morte de organismos aeróbios. Aí se a gente está pensando na água, o cara que vem à sua cabeça logo de cara é o peixe, né? Então, organismos aeróbios. Só que quando esses organismos quando esses organismos aeróbios morrem, organismos aeróbios, seres vivos, peixe, é matéria orgânica. E aí vocês percebem que com isso há um aumento da oferta de matéria orgânica para o ambiente de novo aqui, ó. Tá? Com esse aumento da quantidade de matéria orgânica, você entrou naquele ciclo vicioso que eu falei. Ou seja, o que é eutrofização? É o aumento da oferta de matéria orgânica, com o aumento da proliferação de organismos decompositores aeróbios, que vão usar o oxigênio da água, levando à morte de outros organismos que também usam oxigênio, como peixes, aumentando mais a matéria orgânica para decomposição, levando ao aumento da quantidade de bactérias, e assim você entra num ciclo vicioso. Vai chegar uma hora em que os níveis de oxigênio da água vão ser muito, muito, muito baixos. E aí, quando os níveis de oxigênio na água são muito baixos, praticamente nenhum organismo consegue sobreviver ali, a não ser organismos que sejam anaeróbios, tá? E com isso você acabou desestabilizando o ecossistema como um todo. Entenderam como é que funciona? Entendeu, Larissa? Tudo bem? Consegui fazer uma revisão breve contigo? Nenhum problema? Então, beleza. Então, vamos dar uma passadinha para as questões, que eu separei algumas aí, vamos tentar ver quantas a gente consegue fazer nesse tempo que nos resta. Então, eu vou chegar agora para o lado, porque eu vou para a tela lá onde está, né, a nossa questão, tá? Estou aqui do lado da tela agora, e eu vou colocar a questão para você, que é uma questão do Enem de 2002. Ela diz assim, o enunciado: segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situação ou situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria... Então, primeira coisa que você percebe como característica dessa questão do Enem, é uma característica que te propõe uma situação, um problema, ou seja, um problema ambiental, um problema de poluição, de utilização da água, e em cima desse problema ele pede para você uma solução. O Enem faz muito isso. Ele coloca uma situação, um problema, algum problema ecológico, e pede para você dizer o que eu posso fazer para melhorar isso.
Então, na hora que você estiver estudando a parte de poluição e de efeitos, não é, de ação humana no ambiente, sempre puxe para o lado de o que eu posso fazer para evitar, como eu posso fazer para resolver esse meu problema. Por exemplo, está até na própria tela, não precisa nem mexer, esgoto, tá vendo? O esgoto é matéria orgânica, gera eutrofização, que a gente acabou de ver, não é? Então, qual seria uma possível solução para que você não tenha esse processo? Não é o esgoto não tratado que acaba gerando o problema? Então, se eu tratar esse esgoto e eu retirar a matéria orgânica dele antes de jogá-lo no ambiente, eu não gero todos esses efeitos. Então, ele pode, por exemplo, na questão da prova, ele pode pedir uma solução para uma eutrofização, um lugar onde você tem um condomínio que está lançando esgoto na água e que está gerando um processo de eutrofização. Basta você dizer instalar uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, pode ser a resposta da prova, tá? Então eu vou colocar de novo na tela e eu vou te dar, como é uma questão pequena, eu vou te dar 3 minutos para você ler de novo o enunciado com calma, chegar à sua conclusão e a gente volta para discutir a resposta, tá? 3 minutinhos e a gente volta já, já. Muito bem, estamos de volta. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Ó, joga lá na tela para mim. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual do consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global de água, seria desenvolver processos de reutilização de água. Opa, esse aqui já está interessante, né? Se você parar para olhar, olha só as outras, porque a nossa resposta vai ser letra A, eu não fui na letra E, só para você não achar que eu estava burlando a ordem. Então, ó, letra B, explorar leitos de água subterrânea, ou seja, como está acabando, eu vou explorar os leitos de água subterrânea para acabar com eles também. Não é? Seria uma alternativa bem viável, óbvio que não, né? Você não vai pegar água subterrânea porque acabou, disse que não está embaixo da terra, só para você tentar usar, né? Ampliar a oferta de água captando em outros rios. Ó,
eu vou, né, já que o meu está secando, eu pego o rio do amigo, né, e aí seco o rio do amigo. Ou seja, não faz o mínimo sentido. Captar águas pluviais, né, ou seja, pegar água de chuva. Aí eu pego a água da chuva, pronto. Aí eu não deixo a água da chuva cair no chão, não deixo você ter, obviamente, a recuperação, né, de água de rio e etc., porque isso é recuperado pela chuva, e aí eu só capto a água da chuva e uso. Não, também não, né? Importar, essa é ótima, importar água doce de outros estados. Ó, eu vou, importo uma aguinha doce, compro água mineral, aí na hora que eu compro água mineral, não é água doce de outros lugares, eu, pô, né, me dei bem. Não, né? Então, nossa resposta nesse caso aqui vai ser a letra A mesmo, né? A de amor, desenvolver a reutilização de água. Lembra da aula de lixo que a gente teve? Lembra que a gente, né, falou da utilização do chorume, reutilização de chorume? Você podia pegar a água que você tinha no chorume e você podia trabalhar e usá-la, por exemplo, para a agricultura? Então isso é reutilização de água, é você poder pegar uma água que teoricamente você já usou para algum propósito e você usar, obviamente, de uma outra maneira, tá? Com isso você reduz a pressão em cima da água que está sendo utilizada. Então mais uma questãozinha, vamos lá. Enem 2001 diz assim: a possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do nosso século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado alterações quantitativas e qualitativas da água, como contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo, enchentes e inundações. Ele quer que você diga: pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são. Como aqui eu preciso das duas telas, tá? A gente vai precisar das duas telas, eu vou fazer aquilo que eu já combinei com vocês de uma outra vez. Eu vou te dar 5 minutos, porque essa questão é maior, eu vou te dar 5 minutinhos, você vai, eu vou deixar nessa tela durante um tempo, vou passar para a próxima, tá? E aí, se você quiser, rápido no rascunho, colocar contaminação de lençol freático, diminuição de umidade, enchente, inundações, você tem 2 minutos e meio, mais ou menos, para fazer isso. E depois eu giro a tela para você ler as alternativas, tá? Então, tempo, 5 minutos, porque essa questão é maior. Eu volto daqui a pouquinho.
Muito bem, fizeram aí a questãozinha, então vamos, né, dar uma olhada na nossa resposta. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são... Então, os problemas 1, 2 e 3 são contaminação dos lençóis freáticos. Quando você fala logo em contaminação dos lençóis freáticos, o que poderia estar causando contaminação dos lençóis freáticos? Vamos ler a primeira sequência. Ó. Uso de fertilizantes e aterros sanitários. Ok. Tá? Então, isso quer dizer que a letra A pode ser pelo primeiro número em romanos, né? Agora, olha só a letra B. Lançamento de gases poluentes. Isso aqui já não pode estar relacionado com contaminação de lençóis freáticos. Então, já não posso considerar a letra B como resposta, já não excluí uma. A letra C, você percebe que é igual a letra A, o início, né? O uso de fertilizantes e aterros sanitários, então, isso quer dizer que tudo bem, ok. Depois na letra D ele fala de lançamento de lixo nas ruas. O lixo na rua está em cima do asfalto, então isso quer dizer que ele não vai, obviamente, causar problema em lençol freático, né? Pelo menos presume-se. E na letra E ele fala de construções em barragens. Construção de barragens também não é a nossa alternativa aqui para poluição de lençol freático, né? Quando você constrói barragens. Já pode gerar eutrofização, por exemplo, que é aquele processo que a gente viu hoje, mas não um processo de poluição de lençol freático. Aí eu tenho diminuição de umidade do solo, enchentes e inundações. Na letra A, lançamento de gases. Lançamento de gases já não é, né? Ou seja, você já tem aí um problema porque o lançamento de gases poluentes não tem a ver com a diminuição da umidade do solo. Então isso quer dizer que sobraria o uso de fertilizantes e aterros, o desmatamento e a impermeabilização do solo urbano. Todas estão certas, né? Ou seja, você tem uso de fertilizantes e aterros sanitários, com o chorume do aterro sanitário, poluindo o lençol freático. Redução de umidade, porque o desmatamento, as plantas, né? Ou seja, a presença de vegetação é um dos determinantes de umidade na atmosfera. E impermeabilização do solo urbano gera enchente, ou seja, quando você faz asfalto e você não deixa a água ser absorvida por terra, porque o asfalto está ali, você acaba gerando problemas de impermeabilização de solo que gera enchentes. Então, nossa resposta dessa é a letra C, tá? Vamos ver, tem mais uma questãozinha, a gente tem 4 minutinhos aí, estou olhando aqui o nosso tempo, a gente tem 4 minutinhos, acho que dá para fazer. Bota aí a nossa questãozinha para a gente fechar a aula com ela. Coloca lá. A pergunta do polo de Erivan Zanelato Carvalho Eireli. E a pergunta é a seguinte: professor, se possível, resolva o exercício 2 da ficha de estudo? Podemos. Vamos lá para essa questão número 2. Tá? Pega então o seu livrinho, página 327. É uma questão do Enem. Tá? É uma questão até com um grau de dificuldade maior do que as demais questões do Enem. Ou seja, as questões do Enem normalmente são um pouco mais simples do que essa, mas dá para a gente resolver e com os detalhezinhos a gente vai cortando o que a gente não quer, tá? O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil e em algumas localidades passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. É você pegar o que você sobra daquele seu cultivo de camarões e você liberar direto no mar. Efluente é isso, é o que sobra e você joga dentro da água do mar direto. Esses efluentes, aí ele vai te explicar, possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas sólidas em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Aí vem uma dica que eu já devo ter falado com vocês na aula de semana passada ou na de terça, mas se eu não falei, eu falo agora. Nunca passe batido pelo enunciado de biologia do Enem. O enunciado de biologia do Enem muitas vezes é o cara que vai te responder a questão. Então você tem que ler com calma. Você não precisa, obviamente, ler 350 vezes, você vai ler uma vez com bastante calma e a partir daí você vai ficar atento a toda vez que o cara mencionar uma alternativa que fale de alguma coisa do enunciado. Você vai perceber pelas suas revisões e no momento que vocês fizerem provas dos anos anteriores que muitas questões são resolvidas pela simples leitura do enunciado. Seguindo. Suponha que tenha sido construída uma fazenda de carcinocultura próxima a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que... Então, eu estou jogando os dejetos da minha cultura de camarões diretamente no manguezal, tá?
Manguezal é aquele local, não sei se vocês conhecem, já foram perto de um manguezal, tem um odor muito característico pela liberação de enxofre do manguezal, que tem um nível de oxigênio muito baixo. A biodiversidade do manguezal é muito pequena, você tem 3 tipos de planta de mangue, basicamente, mas é um local extremamente importante, porque é um local de reprodução de muitas espécies marinhas que vão até o manguezal e depois retornam, não é? Mas vamos lá. Letra A. A atividade microbiana se torna responsável pela reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente marinho. Estaria ótima essa alternativa se ele não falasse fósforo orgânico. Por quê? A atividade microbiana pode fazer a reciclagem de fósforo orgânico? Pode. Mas no texto, ele disse que o efluente lançado na água lá do manguezal era fosfato. Fosfato não é orgânico, fosfato é inorgânico. Então isso quer dizer que não seria um efluente orgânico excedente, seria um efluente inorgânico excedente. E esse fosfato não vai ser usado pela atividade microbiana. Então a letra A está errada por causa do orgânico, tá? Jogamos ela fora. Letra B. A relativa instabilidade das condições marinhas torna as alterações de fatores físico-químicos pouco críticas à vida no mar. Então a gente já joga fora, porque nenhum tipo de poluição é pouco crítica. Então a gente já pode jogar fora, até porque o início também está errado, mas a gente já pode jogar fora por causa do pouco. Aí já não está na nossa jogada, qualquer efeito de poluição é grave, tá? Letra B não é. A amônia excedente será convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato, formado como um produto intermediário desse processo. Terça-feira, estudamos ciclo do nitrogênio. Deixa eu fazer aqui perto do microfone para você ouvir o estalo. Ouviu? Beleza. Terça-feira, estudamos ciclo do nitrogênio. O que nós vimos na terça? Que a amônia é transformada em nitrito, primeiro, e o nitrito é transformado em seguida em nitrato. E que essa transformação de amônia em nitrato se chama nitrificação. Aqui está trocado. Percebeu que está ao contrário? Ele está dizendo para a gente que o nitrato é o composto intermediário. Não é. O nitrato é o composto final. O nitrito é o composto intermediário desse processo de nitrificação. Então, a amônia excedente pode ser convertida em nitrito? Pode. Mas depois vai passar nitrato. Aí você termina a nitrificação. Então, o erro é a ordem. Se você trocar nitrito por nitrato no enunciado, pega onde está nitrito, escreve nitrato, pega onde está nitrato, bota nitrito. Aí a letra estaria certa, tá? Mas essa está errada por essa troca de posição. Letra D. Os efluentes promovam o crescimento excessivo de plantas aquáticos devido à alta diversidade de espécies permanentes no manguezal. Espécies permanentes no manguezal, baixa biodiversidade. Espécies que vão ao manguezal reproduzir e vão embora, alta biodiversidade. Então você não tem uma grande biodiversidade em manguezal. Então o erro dessa questão está justamente no alta diversidade de espécies. Então pode jogar fora essa questão, essa letra também, que é a letra D. Sobrou a letra E, que é a nossa resposta, que diz assim: o impedimento da penetração de luz pelas partículas em suspensão vem a comprometer a produtividade primária no ambiente marinho, que resulta de atividade do fitoplâncton. Fitoplâncton são algas. E quando você tem a proliferação de produtores de plantas ali naquele local, elas formam biofilme, que é uma camada verde sobre a água que impede a passagem de luminosidade. Aí, como não passa luz, as algas que estão abaixo dessa camada têm uma redução drástica de fotossíntese. E isso pode acabar gerando problemas graves, tá? Então, nossa resposta realmente é a letra E, de escola, tá? Tudo bem com a aula de hoje? Espero que vocês tenham pego esses assuntos, não é? Meu nome é Cícero Melo, de novo, apareceu na telinha, então me apresentar novamente. Tá? E a gente vai continuar, tem mais aula na semana que vem, mais outros assuntos para a gente discutir. Estuda bastante essa parte de poluição, não é? Não deixa de olhar todas as alternativas, como eu faço para evitar. Não é? Pega questões aí em internet, em cadernos que você tem de questões sobre o Enem e dá uma olhada em poluição com calma, tá? Foi um prazer imenso, beijos e abraços a todos e a todos os polos. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre, a gente vai continuar junto até a prova do Enem. Até mais, até a semana que vem. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 70. Bom estudo e até a próxima aula!
Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-ENEM, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias